Exatamente, Carlos, Então vamos lá. por favor, Queria vamos lá. agradecer a oportunidade, o convite ao doutor Juliano Baiocchi e a sempre atuação eficiente da Quarta Câmara, né, orientando a área ambiental do Ministério Público. Então, eu já vou para a minha apresentação, acho que sim. Bom, eu queria, em primeiro lugar, colocar a necessidade do estabelecimento do contexto, né, do contexto que nós estamos tratando. A minha missão aqui é falar sobre a complexidade da avaliação de impacto ambiental diante da vulnerabilidade dos territórios da Amazônia. Então, o papel do CONAMA nesse processo é implícito, porque o CONAMA ele estabeleceu o regramento do licenciamento ambiental do Brasil em conformidade com os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, não é? Então, eu quero que entendam que, quando me referir ao licenciamento, eu estou me referindo àquilo que foi construído pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E para avaliar o licenciamento ambiental no contexto da Amazônia, nós temos que compreender o contexto global, as fragilidades ecossistêmicas envolvidas, as fragilidades institucionais, o Brasil é rico em fragilidades institucionais, as lacunas da governança ambiental e, finalmente, a avaliação dos impactos ambientais, no sentido de como deve-se proceder para que a gente atinja essa dimensão. Então, a primeira questão a ser colocada é que nós estamos no Antropoceno. O Antropoceno era uma fase da história geológica do planeta, agora determinada pela humanidade, onde a ampliação das atividades humanas ela chega a um ponto de alterar significativamente os ecossistemas. E, portanto, a ação humana acaba sendo determinante para a qualidade ambiental do planeta e diretamente afeta a vida das pessoas, não é? Então, isso exige uma governança ambiental eficaz, e aí o papel do licenciamento ambiental é crucial, porque você tem, dentro do contexto do antropoceno, uma qualidade diferenciada de um século atrás. Você tem a perspectiva de impactos simultâneos, sinérgicos e cumulativos. Quer dizer, a realidade dos impactos ambientais ela mudou, né? Em Gênese, eles são assemelhados, porém, o contexto faz com que a avaliação tenha que ser muito mais cuidadosa e tenha que ter uma visão ampliada ecossistêmica. E o licenciamento, ele é o único instrumento dentro desse processo de construção de uma segurança para a sociedade que permite a participação direta da comunidade, da sociedade, porque quem é depositário final dos impactos ambientais é o cidadão, é a sociedade. Então, naquela fase do licenciamento, é que todos podem e devem participar para que tenham uma perspectiva de escolha sobre o futuro, sobre as alterações que ocorrerão na vida das pessoas, né? Então, o Brasil ele tem essa característica, mergulhado no antropoceno, uma característica de complexidade, né, ecossistêmica, riqueza de biodiversidade, riqueza de recursos naturais, vulnerabilidade na realidade biofísica, bioquímica e também com relação às suas populações. E o Brasil também, principalmente no bioma da Amazônia, ele enfrenta uma situação hoje que é diferenciada, que é o ponto de não retorno. Então, como já foi dito aqui, não se pode comparar o que se conseguiu de diminuição de desmatamento com o que está lá em 2012. De fato, não, porque o bem a ser tutelado, o bem a ser protegido, ele se reveste de maior valia, porque quanto mais você se aproxima do ponto de não retorno, o valor marginal da floresta é maior. A função ecossistêmica, ela se vê ampliada. Então, não dá para dizer, esse ano fizemos um desmatamento igual ao de 2014, porque a conta é a mesma. É uma conta rasa, né? Na verdade, você tem que ter a perspectiva de saber exatamente qual é o valor
ecossistêmico desse desmatamento hoje, para então fazer uma modelagem de diminuição ou não do desmatamento. Então, essa questão de contabilidade de desmatamento é muito importante para que a gente dimensione políticas ambientais, não só com relação à capacidade do IBAMA, mas para que a gente possa atingir aquilo que está previsto no Acordo de Paris, que é o desmatamento zero para 2030. Aí sim, nós teríamos uma situação bem mais confortável, né? E o contexto hoje, no cenário global, ele é principalmente complicado do ponto de vista de gestão, de governança ambiental, com relação às mudanças climáticas, que é a questão mais emblemática, prioritária hoje para o planeta, é a contenção das mudanças climáticas, vide os eventos climáticos que nós estamos presenciando esse ano, né? Então, no planeta, hoje nós temos, de acordo com o Centro de Resiliência de Estocolmo, 9 prioridades globais, são 9 fronteiras planetárias. A primeira delas é a questão do clima, não é? E aí a questão das alterações climáticas. A segunda é a reserva da biosfera, é a capacidade do planeta de proteger a grande biodiversidade da qual depende a própria vida humana. O terceiro ponto de impactos dessa fronteira planetária é a mudança do uso da terra, que é, no Brasil, um dos piores fatores de emissão para a mudança climática. E, por fim, a questão da proteção da água. Não só da água que a gente protege nos rios, nas represas, nos copos d'água, mas também da água verde, green water, aquela água que está na floresta, a umidade da floresta, que mantém a floresta viva e que também contribui para amenizar o aquecimento global. Para falar desse papel do Brasil nesse contexto, o Brasil ele não é inocente nessa questão das emissões. O Brasil é o sexto país que mais emite no planeta. Claro que muito menos comparado à China e Estados Unidos. Porém, ele ocupa uma sexta posição entre praticamente 200 países. E aí o Brasil tem alguns pecadinhos mais, além disso. O Brasil é o oitavo produtor e exportador de petróleo, que é a principal causa das mudanças climáticas. E não somos um país muito, eu diria, próximo dos países em desenvolvimento sem recursos. Nós somos a nona economia do mundo. Isso faz da situação brasileira uma situação nada confortável perto do contexto global. E aí você tem as emissões brasileiras, as causas, principalmente, são a mudança de uso da terra e a agropecuária, né? São as principais aí, observando os índices de 2021 e 2022. O que nos beneficia muito no Brasil, e já foi dito aqui a questão de segurança pública na proteção dos rios voadores, é a célula de Hadley. A célula de Hadley é um mecanismo do planeta que ela retira a água da região equatorial, transporta para as áreas dos trópicos e depois retorna de novo para o Equador. Esse ciclo de água é extremamente benéfico para a sociedade porque ele faz a transposição de umidade que vai lá desde do Brasil, desde a região do Caribe, entrando, ricocheteando nos Andes, formando a Bacia do Plata, e nesse meio caminho beneficia o Centro-Oeste, o Nordeste, o Sudeste brasileiro. Então, essa questão dos rios voadores é o principal elemento para a manutenção da vitalidade civilizatória na América do Sul. Você tem aí benefícios para a agricultura, para a indústria, para a segurança hídrica, para manter populações no seu local, evitando migrações, mas o pior é que nós estamos já começando a mensurar, por exemplo, desertização na Caatinga. Não é desertificação, porque não está mudando para um outro ecossistema. É um processo de desertizar, não é? Então, essas questões, elas nos levam a uma preocupação com a governança ambiental da Amazônia,
por ser esse grande driver de água da América do Sul, né? Uma governança ambiental robusta em aspectos legais, aquilo que a gente já conquistou, está aí em conquistas sociais, nas normas do CONAMA, na legislação, ouvindo a ciência e sempre com participação da sociedade. Cuidado com o planejamento para a sustentabilidade de forma intersetorial. Você tem muitos setores que têm que ser agregados num processo de governança inteligente. A terceira, já foi dito muito aqui, a criminalidade ambiental, e também incluir aqui o CAR, que é um instrumento importante a ser implementado, junto com a contenção da grilagem das terras públicas, né? Os planos de contenção do desmatamento, que se fazem cada vez mais importantes e devem perseguir o objetivo de desmatamento zero. A questão da recomposição das áreas degradadas, aqui foi dito também, e a importância da firme atuação do judiciário na obrigatoriedade de reparação do dano ambiental, né? E criar mecanismos de acompanhamento para isso. Uma outra questão, e aí se insere o meu tema, que é o licenciamento ambiental eficiente, e eu fiz esse rol de questões para dizer que o licenciamento sozinho não dá conta, ele está inserido num processo muito maior que envolve planejamento territorial, não é? Envolve também as fragilidades que nós temos do ponto de vista institucionais, econômicas, etc. Não é? Então, instrumentos econômicos, valorização do capital natural e humano. A Amazônia só será uma saída para a bioeconomia com a valorização e a percepção das populações, né? E aí a questão do clima, preparando para episódios futuros de seca extrema, que nós já estamos vendo acontecer na Amazônia agora, e segundo a climatologia, isso vai se acirrar no futuro, né? E outras medidas adicionais para evitar e combater a proximidade do ponto de não retorno. Nesse processo, o licenciamento ambiental, ele é o filtro que permite à sociedade estabelecer linhas de corte com relação a empreendimentos de governo ou do setor privado, não é? Sejam estradas, ferrovias, sejam sistemas aquaviários, ou seja, você tem um instrumento poderoso de controle com participação social, com percepção científica. Este ano, nós temos aí o andamento de um novo governo, com um plano plurianual, programa de aceleração do crescimento, que, do meu ponto de vista, deveria se chamar Plano de Aceleração do Desenvolvimento, não é? E isso sinaliza para os empreendimentos o caminho da economia, o fluxo financeiro. E aí, isso necessita de um estabelecimento também de políticas públicas, de uma avaliação ambiental estratégica, que tenha uma metodologia adequada para orientar a consecução e elaboração das políticas públicas. E aí sim, nós vamos para o licenciamento ambiental, que não pode ser feito sem ciência, sem legislação, sem as conquistas sociais, sem a percepção dos objetivos do desenvolvimento sustentável, sem considerar a emergência climática, a necessidade de transição ecológica e, essencialmente, uma plena participação social, né? Aí, o que acontece para você ter um licenciamento eficiente, você tem que ter uma condução democrática do processo de licenciamento, você tem que ter respeito à legislação, à ciência e à participação social, tem que privilegiar a manifestação dos órgãos afins, tem que estabelecer a elaboração de um termo de referência que possa dizer o que o estudo de impacto ambiental deve conter para que ele realmente dê conta da sua missão. Nós temos que vertebrar o estudo de impacto ambiental através de um termo de referência construído com a participação da ciência e da sociedade, não é? Isso deve virar um estudo de impacto ambiental robusto, multidisciplinar, voltado à percepção de sinergias e cumulatividades, que é a característica do antropoceno, desta realidade que vivemos hoje. Um órgão ambiental responsável, isonômico, não é? Com condução democrática, conselhos ouvidos que não sejam
manipulados, que sejam participativos e paritários, com equilíbrio de forças, e, no fim de tudo, nós vamos ter decisão sobre viabilidade, que seja uma decisão pró-sustentabilidade. E o que está acontecendo hoje, até por uma questão de influência do agronegócio, de outros setores econômicos dentro do Congresso Nacional, nós temos uma perspectiva de desmantelamento desse regramento, que ele é bom, que ele é eficiente, se ele for devidamente implementado, né? Então, as pressões econômicas e políticas dentro do Congresso Nacional estão atuando para fragilizar o instrumento de licenciamento ambiental que foi construído tecnicamente pelo CONAMA. E aí você tem pressões sobre governos, sobre parlamentares, uma influência bastante nociva, que visa o abrandamento da legislação, uma simplificação burocrática para eliminar participação ciência e sociedade, a retirada de manifestação dos órgãos afins, reduzindo a avaliação a uma avaliação ambiental burocrática, simplificada, que geralmente é dita moderna, né? Vamos modernizar o licenciamento ambiental, mas, na verdade, é uma tremenda farsa para reduzir a eficiência do sistema, a cobrança que se faz sobre a qualidade do licenciamento. E a questão dos conselhos, né? Muitas vezes manipulados com maiorias governamentais, e as decisões acabam sendo em atendimento a interesses econômicos, portanto, não considerando as questões de sustentabilidade, né? Então, o PL 2159, que está para ser votado atualmente, ele traz uma série de problemas para o abrandamento daquilo que foi trabalhado pelo CONAMA, e ele vai, se for fragilizado, incidir diretamente sobre a Amazônia, sobre os projetos de infraestrutura pretendidos, sobre projetos de ampliação, sobre qualquer tipo de novos empreendimentos que se pretendam para a região da Amazônia. Bom, o primeiro, eu diria, desvio do licenciamento é o autolicenciamento, que é um absurdo, né? Como é que você vai pensar no Brasil num licenciamento sem participação social, sem controle social? Isso atenta contra os próprios princípios de participação social. Outra questão é a licença de operação corretiva, que é uma adequação de desconformidades. Então, já por si, é uma aberração que deveria ser banida do texto, visa uma facilitação para aqueles empreendimentos que estão em situação irregular, né? A renovação de licenças sem apreciação do órgão ambiental. É muito importante compreender que, quando se renova uma licença, você tem uma oportunidade para cobrar daquele que empreende uma atualização em termos de tecnologia, em termos de cumprimento de determinantes, lançaria o licenciamento para uma situação de muita dificuldade com relação a uma cobrança dessas possibilidades que a renovação da licença permite, não é? Também a consideração de baixo impacto. Isso é um absurdo em função da questão de sinergias, cumulatividades. Não existe baixo impacto para uma avaliação de impacto ambiental, a não ser que você faça uma avaliação de como se estrutura aquele empreendimento no seu entorno, né? No seu ecossistema. Também a proposta ela dispensa licenciamento para agronegócio e pecuária extensiva. Quem trabalha com isso na Amazônia sabe que é um absurdo e você tem que priorizar um olhar de licenciamento sobre essas atividades, principalmente sobre essas atividades, né? Em função do nível de devastação que isso provoca. Também exclui o parecer vinculante de atores especializados e estratégicos, como o IFAM, a FUNAI, que retira a acuidade quando se olha para o licenciamento. Limita prazo para licença ambiental, para emissão de licença. Nós sabemos que, para emitir uma licença ambiental, muitas vezes você tem que proceder a uma modelagem e uma percepção sobre o processo que vai além de uma estação do ano. Você tem que estabelecer
uma perspectiva de avaliação ao longo de uma série histórica. Então, já é um absurdo quando você diz, olha, o órgão ambiental tem que responder em X tempo. Não, ele vai ter que ter o tempo necessário para avaliação de impacto ambiental devida, né? E para isso você tem um tempo que depende do empreendimento. É, também a liberação de responsabilidade civil de instituições financeiras. Isso é um fato que interessa para os bancos, porque todo aquele que contribui para o dano ambiental pode ser penalizado. E aí, os bancos, os agentes financiadores, não estão exigindo devidamente daqueles que empreendem um estudo de impacto ambiental e não estão tendo o cuidado de verificar a eficácia e a robustez dos estudos de impacto ambiental que são apresentados pelos empreendedores quando pleiteiam empréstimos, né? Então, esta questão é fundamental. Tem que haver um grau de especialização do agente financeiro para que ele possa realmente perceber o risco, né? A análise de risco. Bom, finalmente, como esses casos citados aqui de abrandamento, eles ferem a participação da sociedade, todo esse processo fere a Declaração do Rio, o princípio 10 da transparência, e fere também aquilo que tramita hoje no Congresso Nacional, que é o Acordo de Escazú, não é? Que claramente determina e relata que a construção de políticas públicas depende de uma robusta participação social que vai desde a sua construção até a sua perspectiva de manutenção e implementação. Então, eu ressalto esse aspecto de ataque à democracia ambiental do Brasil, isso tem que ser combatido, e para isso você tem que estabelecer esses critérios já consagrados na Constituição, eu diria, na Constituição Ecológica do Brasil, que é a plena participação social, né? Bom, espero que eu tenha dado aqui um panorama das ameaças que o licenciamento está sofrendo e com um pedido ao Ministério Público, à Quarta Câmara, para acompanhar atentamente esse processo junto ao Congresso Nacional, evitando que esse mal maior possa vir a ocorrer, né? Muito obrigado. Obrigada, Bocuí. Já o conheço há muitos anos e, como sempre, excelente palestra que nos fez ver o outro lado da percepção, que é exatamente a participação social numa questão tão importante como o licenciamento ambiental. Eu ia ponderar a respeito do Acordo de Escazú, que além de falar da participação de toda a sociedade nas políticas públicas, ainda se preocupa muito com a responsabilidade, com os meios a serem ofertados pelo Estado para que a sociedade possa participar, a informação que tem que ser cristalina, e você também já trouxe. E também é uma outra visão, sim, e é uma visão muito importante que você traz. Obrigada, passo a palavra ao doutor Juliano. Muito bem, doutor Carlos Bucuí. Excelente a sua apresentação também, em todos os aspectos, e principalmente por essa proposta proativa de chamarmos aqui o Ministério Público a tentarmos também contribuir nesse debate desse PL 2159, salvo engano, de 2021, que será com certeza levado ao conhecimento do titular do ofício Marcos Regulatórios, doutor Leandro Mitidieri, para que isso seja encaixado com prioridade na agenda dele, que é a missão principal dele, é exatamente acompanhar essa produção legislativa. Doutor Bocuí? Bom, eu queria novamente agradecer e dizer aqui da minha admiração pelo trabalho do doutor Daniel Azeredo. O doutor Daniel Azeredo já foi convidado do movimento ambiental por várias vezes para nos explicar quais seriam os caminhos para enfrentar os desmatamentos da Amazônia. E eu acho que as propostas do doutor Daniel, no sentido de controle de commodities, pode ser muito
eficiente, muito pedagógica nesse processo. E queria lembrar também as contribuições que nos foram dadas por diversas vezes pelo delegado da Polícia Federal, Dr. Saraiva, que tem uma visão muito interessante sobre o controle de portos, para que você possa obstruir a saída da madeira e de outras commodities, né? Então, eu acho que queria deixar essa contribuição para a Quarta Câmara, que ouvisse o doutor Saraiva com relação à necessidade de uma atuação em áreas que seriam importantíssimas para a contenção do desmatamento, né? E, finalmente, parabenizar a atuação do Ministério Público, sempre um grande aliado da sociedade brasileira, sempre nos deu um alento, né, nas grandes questões, e do grau de especialização que hoje o Ministério Público demonstra em função do seu conhecimento multidisciplinar, né? E aí louvo aí a trajetória da doutora Fátima Borg pela contribuição fantástica que tem dado no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente, inclusive em defesa da participação plena da sociedade civil para garantir decisões equilibradas, né? Então, agradeço muitíssimo e desejo sucesso à Quarta Câmara aí dos trabalhos que vêm pela frente. Bem, agradeço, então, aos palestrantes convidados, a todos os participantes, online, presenciais, em especial ao doutor Juliano, por ter pensado nesse seminário e excelente, e na existência das OCITAs. Obrigada a todos.